Nós vamos ao quadro Variedades de hoje, em nome da erva mate Chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Hoje nós temos uma entrevista com o presidente do Sinfac. A reportagem é da Larissa Schwad. O Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial Factoring do Estado do Rio Grande do Sul, Sinfac, é uma entidade que representa empresas que atuam no segmento de fomento comercial. Securitizadoras de recebíveis empresariais, financeiros, agronegócios e imobiliários, e consultorias especializadas em fundos de investimento em direitos creditórios no nosso estado. A reportagem da Vale Feliz entrevistou o presidente do Sinfac, Márcio Aguilar, para saber quais as principais ações do sindicato, principalmente neste período de pandemia. Ela tem se preocupado em fazer um processo de divulgação, utilizando sua estrutura de assessoria de imprensa, para que os empreendedores, micros e pequenos empresários, que totalizam aí mais de 1 milhão de CNPJs no Rio Grande do Sul, conheçam os programas governamentais e estão hoje auxiliando no alcance de crédito para mitigar os efeitos gerados pela suspensão da atividade laboral e pelo encerramento das rotinas de trabalho. Então nós tivemos aí um programa de financiamento da folha de pagamento na ordem de 40 bilhões, que exigia uma contrapartida da instituição financeira, ou seja, o risco era diluído, e esse programa se demonstrou não eficaz porque não chegou na ponta. Na sequência tivemos o Pronamp, que foi um programa onde o governo se preocupou em dar garantia ao sistema financeiro, garantindo 100% das operações que pudessem ter risco ou que tenham eventualmente risco, limitando a 85% do volume geral da carteira de negócios. Esse programa foi ao ar na metade de junho, colocou praticamente 18 bilhões na economia, sendo que o Rio Grande do Sul ficou em terceiro, ocupando 1 bilhão 783 milhões de crédito contraído, atendendo aí a micro e pequena empresa, empresas com faturamento no máximo de 4,8 milhões. Esse programa agora foi suplementado através de uma emenda a uma medida provisória 944 e depende aí de aprovação do Congresso. Sobrevindo esses 12 bilhões, possivelmente teremos aí mais uma rodada onde o empresário deve buscar o seu banco de relacionamento para que tenha acesso aqui no Rio Grande do Sul, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o Sicredi, Banrisul, e o Badesul praticamente gestoriaram esse programa, alcançando e diminuindo o crédito. Então o sindicato tem essa função de informar e levar conhecimento, na medida em que a retomada dos negócios vai permitir que as nossas carteiras operacionais, os nossos ativos, que é o objeto da nossa atividade, retomem a sua normalidade, ou uma expectativa de normalidade. A indústria vende para o comércio vende para o consumidor e gera a cadeia produtiva. Essa cadeia, lamentavelmente, está estanque porque nós temos diversas cidades com a rotina suspensa em função das bandeiras vermelhas ou bandeiras amarelas. Ora abre, ora fecha. Então, há necessidade de irrigarmos o empresário com recursos, e esses recursos estão sendo trazidos aí pelo governo. Nossa crítica é que o programa ainda é pequeno, mas é melhor o programa pequeno que nada. Agora posso antecipar que já está andando o PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, pelo BNDES, com um prazo de 60 meses para serem pagos, carência de até 12 meses, com a garantia do Fundo Garantidor de Investimento. Ou seja, a micro e pequena empresa procura seu banco de relacionamento e tenta propor essa operação através do BNDES. E uma vez aprovado, ele tem aí a facilidade de ter um período elástico para fazer o pagamento dessa operação. Qual a avaliação geral da entidade sobre o Pronamp? A avaliação do geral do Pronamp é que ele atingiu um número muito pequeno. Até agora, num volume de 10 milhões de empresas, nós conseguimos levar crédito a pouco mais de 200 mil empresas. Ou seja, era um programa desafiador, onde o governo teria que superar a dificuldade do crédito chegar na ponta.
De fato, que evidenciou o sucesso do programa, porque é sucesso na medida em que ele já consumiu com toda a verba prevista, foi o fato de que o governo garantiu às instituições participantes a garantia para a liquidez, ou seja, a empresa toma o recurso, mas quem garante é o governo federal. A empresa toma o recurso e não precisa ter contrapartida, não precisa ter nem um imóvel, nem um bem imóvel para garantir a operação. Basta unicamente a avaliação de crédito feita pela instituição financeira e o aval dos sócios. Então é um programa que, não obstante tenha sido num volume pequeno entre aspas, porque o ano passado toda a carteira de volume de negócios para o microempreendedor em crédito girou de janeiro a dezembro 100 bilhões. E com esses programas agora, nós estamos em junho, já temos praticamente injetados aí, com todos os programas feitos pelo governo, praticamente 90 bilhões. Ou seja, é um programa que teve efetividade, mas ele não acessou a todos de forma linear. Veja que num conjunto de 10 milhões de CNPJs, 35%, mais de 3,5 milhões de empresas, sequer têm acesso ao banco. Outras tantas empresas têm problema de restrição de crédito junto aos birôs, de modo que esse crédito não chegou a estas duas empresas. Mas, entre o zero e alguma coisa, a gente fica com alguma coisa porque muita gente acabou sendo iniciado e esse benefício eu tenho certeza que auxiliará na retomada e na manutenção dos postos de emprego. O que nós torcemos é que essa pandemia tenha um ciclo de encerramento curto, do ponto de vista do que vem pela frente, uma vez que ela se alastra há 4 meses, nós ainda não temos uma linha de trabalho objetiva para fazer frente a esse problema do contágio. Se quiser deixar mais alguma mensagem, fique à vontade. Eu acho que no final a gente precisa dizer para o empresário que ele tem, nesse momento de adversidade, ser resiliente. É muito difícil você chegar para quem perdeu o emprego ou para quem fechou a empresa, dizer que isso vai passar. Mas é uma crise de abrangência mundial. O Brasil, historicamente, é um país resiliente há muito tempo, tem passado por diversas crises econômicas. Nós estamos a cada crise nos reinventando e agora esse processo demonstrou que nós poderíamos estar aí sendo vítimas desse tipo de situação invisível, mas que tem resultados muito complicados. Essa foi a reportagem de hoje com o presidente da Sinfac, Márcio Aguilar.